Hoje eu quero falar neste vídeo sobre um sentimento que deixa você doente. E se você carrega esse sentimento, fica neste vídeo que você vai entender do que eu estou falando. Essa semana eu estive conversando com uma pessoa e essa pessoa, ela disse que quando olha para ela, ela sente nojo dela mesma. Ela sente nojo, ela tem vontade de vomitar. Porque ela olha para ela e ela se culpa pelo passado dela, por tudo que ela fez. E ela diz que sente nojo, que tem raiva dela mesma, que olha para ela e se sente como um lixo. E sabe qual é esse sentimento que eu estou falando? É o sentimento da culpa. Esse sentimento da culpa, ele é um sentimento muito pesado. Ele é um sentimento que destrói você. A maioria das pessoas que estão com depressão são pessoas que carregam esse sentimento, a culpa. Esse sentimento, ele é como se fosse um fardo sobre os teus ombros. Ele é como se fosse uma pedra sobre as suas costas. E o fato de você ficar assim, se lamentando, se punindo, você fica se punindo o tempo inteiro por algo que você fez no passado, isso não muda o seu presente, isso não muda o seu futuro. Pelo contrário, isso adoece ainda mais a sua vida. Então, de que forma que você tem que olhar para o seu passado, algo que você fez de errado? Porque realmente às vezes acontece de nós fazermos algo errado, algo que machucou alguém ou nos machucou, e nós ficamos nos culpando, né, nos prejudicando, nos ferindo. De que forma que eu tenho que olhar para o meu passado? Eu tenho que olhar para o meu passado e dizer assim: realmente eu fiz. Realmente eu fiz isso, foi errado, machucou fulano, me machucou, mas eu fiz. Eu preciso aceitar que eu fiz. Tá certo. Eu preciso tirar alguma lição daquilo que eu cometi. Porque quando você tira a lição daquilo que você cometeu, você aprende. Você aprende e você não pratica mais aquilo. E a maioria das pessoas que estão assim depressivas, se você é desse tipo de pessoa, ou se você conhece alguém que carrega esse sentimento de culpa, compartilhe esse vídeo com ela. Porque isso adoece o ser humano. Porque a pessoa, ao invés dela se focar no problema, ela fica focada, aliás, ao invés dela se focar na solução, ela fica focada no problema. E quando eu foco no problema o tempo todo, mas porque eu fiz, não deveria ter feito, e se eu tivesse feito diferente, e se? Realmente, se você tivesse feito diferente, teria sido diferente. Você não estaria na situação que você está hoje. Mas o fato de eu ficar me lamentando vai resolver alguma coisa? Vai trazer saúde para mim? Vai trazer bem-estar para mim? Não, não vai. Então eu preciso entender, me perdoar, olhar para dentro de mim, me perdoar e falar assim: realmente eu errei, realmente eu pequei, realmente eu fiz algo errado, mas agora eu quero fazer algo diferente. Sabe? Entender que você está no presente. Você agora está no presente, você agora está no hoje e você precisa viver o hoje para que você tenha saúde, saúde mental e saúde física também. Porque se você fica focado no passado, se você fica usando essa frase se, porque as pessoas que estão depressivas, a maioria das pessoas, elas ficam se questionando. Se tivesse sido diferente, se tivesse acontecido comigo de uma forma tal, uma pessoa entrou em contato comigo, o pai dessa pessoa morreu há mais de 5 anos. E essa pessoa fala assim para mim: Fabiana, se o meu pai estivesse aqui comigo, as coisas seriam diferentes. E isso está acabando comigo. O fato dele não estar aqui ao meu lado está acabando comigo, porque eu penso nele o tempo todo. Eu gostaria que ele estivesse aqui. Eu sei que se ele estivesse aqui, seria diferente. Sim, seria diferente. Mas
vai resolver alguma coisa, vai trazer saúde para mim, vai trazer saúde para você, ficar remoendo uma situação que você não pode mais mudar. Você não pode mais mudar. Então, por mais que seja difícil, por mais que seja difícil, mas nós temos que muitas vezes agir com a razão, agir pela razão, não agir pela emoção, sabe? Não agir muitas vezes como criança, porque muitas vezes nós temos um comportamento infantil. Qual que é o comportamento infantil? É esse comportamento. Ah, e se tivesse sido assim? E se tivesse acontecido assim? Que criança faz isso? Né? Quando alguém quebra o brinquedo da criança, ou quando essa criança cai, quando o amiguinho belisca ou morde essa criança, ela fica o tempo todo falando: mas foi ele que me beliscou, foi ele que quebrou meu brinquedo, e se não tivesse isso, mas eu quero. Né? Muitas vezes o pai e a mãe falam: filho, não pode isso, não pode aquilo, mas eu quero, ai, mas eu quero. E o pai e a mãe explicam várias vezes: filho, não pode porque isso, porque isso, porque aquilo. E a criança fica: mas eu quero, ai, eu quero. E isso às vezes acontece com nós adultos. E nós precisamos entender que nós não somos mais crianças. Nós precisamos agir pela razão, não pela emoção. Porque esse fato de nós agirmos pela emoção o tempo todo, nos adoece, nos leva para o fundo do poço. Então eu preciso erguer a minha cabeça e entender: eu errei, eu deveria ter feito diferente, mas eu não fiz. Então agora eu preciso aprender com aquele erro que eu cometi e bola para frente e me perdoar. Eu preciso me perdoar. Querido, você precisa se perdoar. Você precisa entender que você merece perdão. Porque às vezes nós cometemos um erro, nós pedimos perdão para Deus. Deus, ele nos perdoa, só que nós mesmos não nos perdoamos. Nós nos achamos indignos de perdão. E não é assim. Todos nós somos, sim, merecedores de perdão. Todos nós. Mas eu preciso praticar esse auto-perdão comigo. Esse autoconhecimento, esse amor próprio. Eu preciso me valorizar, eu preciso cuidar de mim, entender que eu sou um ser humano falho e eu sempre vou estar errando. Claro que a gente precisa melhorar, né? Eu errei, tá, eu errei. Vou tentar não fazer isso amanhã de novo. Mas se eu já fiz hoje, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar, né? É preciso que a gente tenha esse olhar carinhoso conosco mesmo, tá? Para que a gente não adoeça, para que isso não cause feridas em nós e ferida no outro também, tá certo? Se você conhece alguém que passa por esses problemas, que tem esse sentimento de culpa, compartilhe esse vídeo com ele, que eu tenho certeza que vai ser muito válido para ele, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus e um beijo no seu coração. Tchau, tchau.